Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do pronunciamento do ministro do STF, Luiz Fux, sobre o setor produtivo agropecuário. Vamos falar também do mercado da soja, que apresenta sinais vitais, positivos, em relação ao preço da saca. Você vai ver como está o mercado do boi gordo e também a produção de carne. E eu vou conversar com Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar dos mercados da soja e do milho, e também da produção do mercado da soja. E você vai ver que o preço do leite, desde fevereiro, está em ritmo de valorização no preço pago ao produtor. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um pronunciamento do ministro do STF, Luiz Fux, sobre o setor produtivo agropecuário. E as falas durante o pronunciamento no 6º Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio, o ministro do STF, ele defendeu a segurança jurídica como condição essencial para o crescimento econômico e também afirmou que o agronegócio sustenta o Brasil. Segundo o ministro, a falta de previsibilidade nas regras afasta investimentos e o compromete muito o desenvolvimento. Sem previsibilidade não há segurança nem desenvolvimento social. Destacou o ministro que o empresário trabalha com a lógica de risco e de retorno e também precisa saber com clareza as condições do investimento. Luiz Fux citou ainda dados expressivos do setor que movimentou cerca de 169 bilhões de reais em exportações no ano passado e reforçou que mudanças unilaterais nas regras, como alterações tributárias ou regulatórias, violam a confiança do investidor. O ministro fez duras críticas ao ambiente jurídico brasileiro, apontando o que chamou de orgia legislativa, com excesso de normas que geram instabilidade e dificultam o planejamento econômico. O ministro Luiz Fux alertou para o problema da insinceridade constitucional, quando leis são editadas já sob suspeita de inconstitucionalidade, mas produzem efeitos e custos para as empresas e cidadãos antes de serem eventualmente invalidadas. E quando isso é declarado inconstitucional, muitas vezes o Estado não tem dinheiro para devolver e aí já causou o prejuízo ao empresário. O ministro afirmou que a Constituição brasileira privilegia a livre iniciativa e a propriedade privada, defendendo que a intervenção estatal deve ser mínima, especialmente no agronegócio. O que coloca o Brasil para frente hoje é o agronegócio, disse o ministro, defendendo maior proteção constitucional ao setor e mencionando a omissão legislativa em temas relevantes, o que também contribui para a insegurança jurídica. Ele criticou a possibilidade de decisões definitivas serem revistas por leis posteriores, classificando essa prática como incompatível com o Estado de Direito. É inaceitável que uma decisão, ela transitada em julgado, possa ser desfeita posteriormente. E agora vamos falar do mercado da soja, que apresenta sinais vitais positivos em relação ao preço da saca. O mercado da soja apresentou oscilações moderadas ao longo da semana,
refletindo a combinação de fatores de suporte e pressão nas cotações internacionais e domésticas. Segundo a análise da TF Agroeconômica, o comportamento dos preços ele foi marcado por leve queda diária em Chicago, apesar de um pequeno avanço no acumulado semanal. A principal sustentação ela veio da valorização do óleo de soja, que avançou 2,25% na semana, impulsionado pela alta do petróleo e pela expectativa de maior demanda mundial por biodiesel. O cenário internacional também foi influenciado por discussões sobre aumento da mistura de biocombustíveis em países como a Indonésia, além de compras pontuais de farelo de soja, como as realizadas pela Coreia do Sul. Outro fator de suporte foi a ampliação das áreas sob seca nos Estados Unidos, elevando preocupações sobre o início do plantio. Por outro lado, o mercado segue pressionado por fundamentos de demanda mais fracos e as exportações norte-americanas recuaram de forma significativa na semana e o volume acumulado permanece abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior. A ausência recente da China nas compras e volumes abaixo do esperado também contribuem para limitar movimentos de alta e soma-se a isso a redução nas importações do óleo vegetal pela Índia e a perspectiva de maior produção na América do Sul, com destaque para o Paraguai. E diante desse conjunto de fatores, o mercado internacional permanece em consolidação, com oscilações dentro de faixas bem definidas. A tendência de curto prazo segue lateral, com leve viés de baixa condicionada, principalmente ao comportamento da demanda chinesa, do petróleo e das condições climáticas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os preços acompanham o cenário externo e mantêm estabilidade relativa. A expectativa de grandes safras reforça a cautela e amplia o risco de pressão nos próximos meses, o que tem incentivado estratégias de fixação antecipada para a safra futura. E agora vamos comentar do mercado do boi gordo e também da produção de carne. Apesar das incertezas externas, a pecuária brasileira seguiu firme em março e quem destaca é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA. No estado de São Paulo, a arroba do boi gordo se valorizou e o indicador do boi gordo CPEA-Exalc, ele teve uma média mensal de R$ 350,18. Neste início de abril, a tendência de valorização segue. O indicador CPEA-Exalc registrou na semana passada a cotação de R$ 358,90 a arroba, maior valor nominal da série histórica. As chuvas favoreceram as pastagens, permitindo retenção do gado e reduzindo a oferta, o que manteve os preços em alta, com valorização regional de até 5% no acumulado do mês. Nas regiões pecuárias, após as altas registradas na segunda e terça-feiras, o mercado apresentou aí mais estabilidade e na última quarta-feira, segundo a Scott Consultoria, a oferta está enxuta e as escalas curtas sustentaram as cotações, apesar do escoamento mais lento da carne no mercado interno, típico do período. Segundo a Scott, com a semana mais curta e uma ponta vendedora firme no que pedia quem precisava formar escalas, não tinha alternativa senão pagar o que era pedido. Aqueles mais confortáveis negociaram com mais cautela em busca de oportunidades. Das 33 regiões monitoradas pela Scott Consultoria, 26 não tiveram alterações nos preços de referência do boi gordo na semana passada.
apenas 7 tiveram altas. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, norte do Mato Grosso, tivemos alta também em Alagoas, sudeste de Rondônia, norte do Tocantins, e nas praças de Araçatuba, em São Paulo, e também Barretos, no estado de São Paulo. Referências para o mercado, o preço do boi gordo seguiu em 355 arroba para pagamento a prazo. As demais categorias, boi China, vaca e novilha, também não tiveram alterações. E no segmento da reposição, o mercado também seguiu se valorizando, sustentado pela baixa oferta de animais, e as altas continuam no início de abril. Segundo o CPEA, o que chama atenção é a queda no peso médio do bezerro, já que os animais estão cada vez mais leves e valorizados em março. Por exemplo, o peso médio esteve em 201 quilos. E agora vamos falar da produção do mercado de soja. A Stonex, ela revisou para cima a estimativa da safra brasileira de soja 2025-26, elevando a projeção em 1% e consolidando a expectativa de produção recorde no país. O volume agora é estimado em 179,7 milhões de toneladas, impulsionado principalmente por ganhos de produtividade em regiões-chave. Mesmo com perdas pontuais causadas por eventos climáticos diversos, especialmente no Rio Grande do Sul, o desempenho das lavouras em outras regiões compensou os impactos negativos, sustentando o avanço da produção nacional. O principal fator por trás da revisão foi o aumento da produtividade média, que passou a ser estimada em 3.690 toneladas por hectare, 3.690 quilos por hectare. O avanço da colheita e os resultados acima do esperado em diversas áreas contribuíram para esse ajuste. As revisões mais expressivas ocorreram nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde as condições climáticas favoreceram o desenvolvimento das lavouras ao longo do ciclo. Com a colheita em fase final, a Stonex avalia que a safra se torna menos suscetível a mudanças relevantes, apesar das limitações impostas pelas condições climáticas em algumas áreas. O cenário aponta para um novo recorde de produção de soja no Brasil. A consolidação desse volume reforça a oferta mundial e mantém o país como protagonista no mercado internacional da oleaginosa. No balanço da soja, o consumo doméstico foi mantido em 63 milhões de toneladas, enquanto as exportações seguem projetadas em 112 milhões. Os estoques finais subiram para 6,4 milhões de toneladas. E você vai ver que o preço do leite ele segue desde fevereiro em ritmo de valorização no preço pago ao produtor. O preço do leite pago ao produtor registrou a segunda alta consecutiva em fevereiro deste ano. Segundo o CPEA-Exalc, a média Brasil avançou 5,43% frente a janeiro, fechando em R$ 2,14 o litro. Apesar da recuperação, o valor ainda permanece 25,4% abaixo do registrado em fevereiro deste ano, em termos reais, deflacionado pelo IPCA. A alta foi impulsionada pelo aumento da competição entre laticínios, pela compra de matéria-prima e um cenário de oferta mais restrita. O ICAP, que é o Índice de Captação de Leite, recuou 3,6% de janeiro para fevereiro, refletindo principalmente queda na produção em estados relevantes como Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Goiás. Do lado da oferta, a redução já reflete a safra combinada aos efeitos de um longo período de margens pressionadas ao produtor em 2025, que limitou investimentos e expansão da produção. Ao mesmo tempo, os custos seguem, vamos dizer assim, no radar, e o COI,
que é o custo operacional efetivo, avançou 0,3% em fevereiro. E mais recentemente, o milho e soja voltaram a apresentar viés de alta em março, adicionando atenção ao cenário. Pelo lado da demanda, o mercado mostra sinais mais claros de reação em fevereiro e os preços no atacado continuaram a responder movimento que ganhou força ao longo de março. Levantamento do Milk Point Mercado indicam que o leite spot seguiu a trajetória de alta na segunda quinzena do mês, atingindo R$ 3,17 o litro na média Brasil, com valorização generalizada entre os estados, um indicativo claro de maior disputa por matéria-prima. E diante desse conjunto de fatores, oferta em retração, demanda em recuperação e preços em reação ao longo da cadeia, o mercado lácteo brasileiro consolida o fim do primeiro trimestre um movimento mais consistente de venda. Agora, a expectativa é de continuidade desse ajuste nos próximos meses, com tendência de valorização gradual do leite ao produtor, à medida que a oferta e demanda buscam um novo ponto de equilíbrio. E depois do intervalo eu vou conversar com Cristiano Palavro, ele é diretor da Pátria Agronegócios, e vamos falar dos mercados da soja e do milho. Nós voltamos já, é o Minuto Soja. Atenção, Goiás! A sua chance de mudar de vida chegou! Neste domingo, no Goiás da Sorte, tem R$200 mil só no quarto prêmio. E não para por aí, ainda tem 10 mil do primeiro ao terceiro prêmio, além de 10 giros da sorte de R$1.000 cada. R$200 mil só no quarto prêmio. Dá pra sair do aluguel, comprar um carro, é muito dinheiro! Garanta seu Goiás da Sorte com os revendedores espalhados por todo o estado, site ou aplicativo. Goiás da Sorte, sua felicidade é aqui! O tempo passa e o agro evolui. Há 15 anos, a Agrotecnoleite faz parte dessa história. 15 anos fazendo história e construindo o futuro do agro. Uma das maiores feiras agropecuárias de Goiás. O lugar certo para gerar negócios, conectar marcas e impulsionar resultados. Tecnologia, conhecimento, networking e oportunidades reais para quem vive o agro. De 5 a 8 de maio, em Morrinhos, Goiás. Seja para expor, seja para visitar, a Agrotecnoleite 2026 é o seu lugar. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. Energia para trabalhar nunca me faltou. Desde 2023, Goiás está vivendo uma nova era, com mais energia. Mais de 6 bilhões investidos na reconstrução do sistema elétrico goiano. E o resultado é histórico, os melhores índices de qualidade e continuidade de energia. Com mais energia, tudo flui no nosso dia a dia. Energia boa é essencial para o sucesso do nosso restaurante. Quer acompanhar tudo de pertinho? Acesse o Trabalhômetro. Onde tem Goiás, tem energia da Equatorial. Trazendo todo o seu legado. Run Dakota, para quem carrega o poder no nome. Atenção, Goiás! A sua chance de mudar de vida chegou! Neste domingo, no Goiás da Sorte, tem R$200 mil só no quarto prêmio. E não para por aí, ainda tem 10 mil do primeiro ao terceiro prêmio, além de 10 giros da sorte de R$1.000 cada. R$200 mil só no quarto prêmio. Dá pra sair do aluguel, comprar um carro, é muito dinheiro! Garanta seu Goiás da Sorte com os revendedores espalhados por todo o estado, site ou aplicativo. Goiás da Sorte, sua felicidade é aqui!
O tempo passa e o agro evolui. Há 15 anos, a Agrotecnolete faz parte dessa história. 15 anos fazendo história e construindo o futuro do agro. Uma das maiores feiras agropecuárias de Goiás. O lugar certo para gerar negócios, conectar marcas e impulsionar resultados. Tecnologia, conhecimento, networking e oportunidades reais para quem vive o agro. De 5 a 8 de maio, em Morrinhos, Goiás. Seja para expor, seja para visitar, a Agrotecnolete 2026 é o seu lugar. Estamos de volta e agora nós vamos conversar com o Cristiano Palavro. O Cristiano é o diretor da Pátria Agronegócios e nós vamos dar aí uma viajada pelo mundo da soja e do milho. O mercado sobe, desce, para, vai e volta, ninguém sabe o que vai acontecer. Quando você acha que está tudo bom, volta para trás, daqui a pouco continua andando para frente. Então, está uma indefinição muito grande. Cristiano, bom dia. Bom dia, meu amigo. Realmente estamos num momento aí de indefinição, mas num momento que normalmente os preços estão ruins mesmo, né, Antônio? Estamos em abril, né, finalzinho da nossa colheita de soja aqui no Brasil, proximidade do 30 do 4, dólar jogando contra nós aí nesses últimos dias, então um cenário, vamos dizer assim, não tão animador. Por outro lado, se tem alguma coisa boa para destacar, especialmente em Goiás, no Mato Grosso, é que as chuvas ainda estão acontecendo e a safrinha está vindo com boa qualidade até o momento. Com força. Né? Exato. E nós estamos aí com um problema principalmente de energia e está se falando, batendo aí numa tecla em aumentar a quantidade de biodiesel ao diesel, aumentar a produção também de etanol de milho, etanol de cana, colocar mais etanol na gasolina, enfim, tudo favorece o Brasil. Nós temos condição, sim, de parar de importar uma boa quantidade de gasolina, de importar uma boa quantidade de diesel e partir para uma mistura mais consistente para melhorar o mercado aqui interno, né? Com certeza uma baita de uma oportunidade que a gente tem, né, Antônio? A gente já é líder nesse mercado de etanol junto com os Estados Unidos, somos um dos países com a maior mistura, né, de biodiesel ao diesel. Claro que tem todo o lado mecânico disso, né, para a qualidade dos motores e tudo mais, tem que ser avaliado, mas é realmente um ponto extremamente importante para o nosso mercado aqui. Uma coisa que eu chamo a atenção, se a gente olhar o crescimento, se fala muito da soja como produto de exportação, né, Antônio? De fato ainda é, né, muito mais exportado do que consumido. Mas se a gente olhar a evolução anual, percentual do consumo interno e das exportações, percentualmente o consumo interno no Brasil sobe mais do que as exportações nos últimos anos. Um outro país que é exemplo disso são os Estados Unidos, segundo maior exportador do grão, mas que só nos últimos 3 anos aumentou em 15% a capacidade de esmagamento deles, também de olho nesse mercado do biodiesel. Então a gente vê que é uma alternativa para suplantar esse problema crônico do Brasil da falta de refinarias, a falta de investimentos que a gente teve ao longo dessas últimas décadas, né? Petróleo a gente tem, o que a gente não tem é a capacidade de refino, então a gente também tem um sistema tributário que dificulta a precificação para nós consumidores, né? Mas a alternativa dos biocombustíveis veio para ficar, até porque quando a gente fala em carro elétrico e tudo mais, a gente vê que a alternativa híbrida tem se sobressaído e os híbridos, na grande maioria, também vêm com a opção flex, né? Então o etanol é, sim, uma grande possibilidade de melhora nesse nosso mercado. É uma questão interna, é uma questão política. É o pessoal sentar, vamos bater um papo e vamos bater o martelo. Tá todo mundo sabendo, teve agora o menino aí da Datagro, o presidente da Datagro, o Nastari, né, o Plínio Nastari, ele mostrou, comprovou que o Brasil, se quiser parar, eu não diria parar 100%, mas dar uma diminuída considerável, reduzir o preço do diesel, reduzir o preço do combustível, no caso a gasolina, colocar mais etanol na gasolina, é uma questão só de vontade, mas infelizmente falta planejamento. E quem paga o preço, e um preço alto, sou eu, Cristiano, você que está nos acompanhando aí. O Brasil tem condições, sim. Agora, eu tenho acompanhado a soja, eu fico vendo muito mercado, a Bolsa de Chicago, e não sai dos 4 e pouquinho e dos 11 e pouquinho, né? Bushel, né? Fica naquilo, 11,10, 11,30, 11,40, 11,42. Tá duro para deslanchar, né?
Antônio, vamos fazer uma ressalva aqui. 11, nessa semana ele está girando 11,50, 11,60. Historicamente isso é bom ou ruim? Isso é bom. Historicamente, se você olhar preços acima disso, nós tivemos nos últimos 20 anos em 3 momentos muito característicos. Primeiro, na crise do subprime lá em 2008, na seca norte-americana de 2012 e 2013 e na pandemia, onde os preços de tudo ficaram inflacionados. Fora isso, Chicago a 11,60 é uma exceção. Então, de fato, Chicago está alto hoje porque reflete o cenário dos Estados Unidos, uma oferta mais contida numa demanda alta. Já que no Brasil, o preço não está bom. Então, a gente já teve Chicago a 10 com um preço muito melhor aqui no Brasil, porque o dólar estava melhor, porque os prêmios estavam melhores. Lembrando que os prêmios estão negativos ainda para 2027, estão negativos no spot. Então, a gente vê que aqui muito ofertado, preços baixos. Lá, menos ofertado, estão na entre safra, preços mais altos, e isso se reflete na ponta Chicago. E o milho é interessante, 4,60, 4,80 no contrato dezembro, que é o principal contrato norte-americano. Ruim ou bom? Para uma safra em que os Estados Unidos produziu 432 milhões de toneladas de milho, é um patamar excelente, eu diria. É interessante dizer, o milho no mundo, né? Como é que a gente está nesse balanço de milho no mundo? Recorde de produção nessa safra 25-26. Os Estados Unidos teve recorde, que é o maior produtor, a China teve recorde, que é o maior produtor, o Brasil teve, a China é o segundo, o Brasil teve recorde, que é o terceiro, a Argentina teve recorde, que também é um dos 5 maiores. Até o Paraguai, que não é tão relevante, também teve recorde. Só que, mesmo com recorde de produção nos maiores produtores, a demanda ainda é maior. Então, os estoques mundiais estão caindo e não subindo, como a gente viu na soja nesses últimos anos. Então, o milho, ele está um mercado muito direcionado por demanda, é um produto muito demandado. Então, mesmo com oferta recorde, o milho ainda tem uma demanda superior. Isso é um ponto positivo para preço e que vai nos ajudar ao longo do ano. E nós estamos observando também que a quantidade de ração animal está subindo. Isso também é muito bom. É um ponto positivo, porque quanto mais frango, mais suíno, mais boi a gente exportar, significa que nós estamos consumindo mais ração. Automaticamente, milho e soja é peça-chave na composição dessa comida para os animais. Exatamente. Isso é bom. Além do etanol, nós temos o DDG que está, parece que agradando a turma aí fora, né? E cada vez mais ofertado, né? A gente vai ter aí outro fator positivo para o milho, a entrada dessas usinas. Vamos citar o caso aqui de Goiás, Rio Verde, aí vai ter uma usina que vai consumir quase todo o milho da cidade de Rio Verde, que é uma das maiores produtoras do Brasil. Nós temos Sinop aí com uma fábrica nova que vai ser maior do que a da mesma empresa em Primavera do Leste, que já é uma grande estrutura. Tem estrutura nova em Lem, na Bahia, em Balsas, no Maranhão. Então, isso tudo vai mantendo a demanda. Fora desses polos de consumo, né, que são o sul do Brasil, Paraná, São Paulo, o Mato Grosso hoje já lidera o consumo de milho no Brasil. Então, o eixo dos preços de milho está mudando. Então, você vê o Paraná, por exemplo, que sempre foi um polo de consumo, hoje é o pior preço do Brasil. Tem um preço menor que o Mato Grosso, que é a maior oferta. Então, realmente, o mercado de milho passando por uma grande transformação, de olho nesse consumo de ração e de olho nessa cada vez maior uso para etanol. Pois é, isso significa dizer que nós não precisamos furar poço de petróleo, fazer aquela mega estrutura para produzir energia, sendo que nós temos energia produzindo na roça, no campo, e pode sair dali direto para o posto, se quiser, né? É claro que existe uma série de coisas, mas falta ainda uma política direcionada para esse setor, né? Exatamente, exatamente. Condição tem, né? Condição tem, produto tem, é só fazer as escolhas certas e executá-las. Verdade. Né? Cristiano, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. E você que está nos acompanhando, se quiser saber mais sobre soja, milho, boi, mercado nacional, local, internacional, procura o pessoal da Pátria que vocês vão ter informações excelentes. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: é impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.